Mas o fato de nós lutarmos e não conseguirmos solução não implica que devemos enfraquecer. Isso é o que deve nos fortalecer ainda mais, né? Lutando até conseguirmos aqueles que são os nossos objetivos. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao África na Bancada, o podcast que dá voz à produção acadêmica feita por estudantes africanos e afrodescendentes. No episódio de hoje, nós temos nosso convidado José Félix Maussi, estudante da Unilab, estudante bacharel, graduado em bacharelado em Humanidades e graduando em Ciências Sociais, pesquisador da luta por políticas de permanência no ensino superior. Ele vai nos contar como surgiu o movimento União dos Estudantes dos Malês, quais foram suas estratégias de mobilização e negociação e quais impactos isso gerou na vida estudantil no campo dos Malês, na Bahia, da Unilab, não é? Unilab Bahia, sim. E fica com a gente, convido já agora para você se inscrever, deixar seu like e comentar aqui sua opinião. E fica com a gente para entender como o ativismo estudantil pode transformar realidades dentro da universidade. Bora começar. José, ou posso tratá-lo simplesmente por Maussi? A sua escolha, mas geralmente Tá chamado pelo Maussi, né? Não, aqui fica Maussi, sim. Para começar, como é que se desenvolveu o movimento estudantil, União dos Estudantes Angolanos no Malês? União dos Estudantes no Malês. Bom, a pesquisa em si parte inicialmente, né, dos problemas, né, que vieram assolando a instituição. Sim. No princípio, eu nunca pensei, né, em pesquisar a respeito, mas os acontecidos, né, chamaram minha atenção. Eu, sendo um estudante, né, que faço parte ou que fazia parte daquela luta, vi que é um estudo de extrema importância, né, a ser discutido. Por quê? Porque fui percebendo ao longo do desenvolvimento do estudo que os problemas dentro da instituição, na Unilab especialmente, no campus dos Malês, já vinham tendo, desde o princípio da criação da Unilab aqui no campus dos Malês, isso no ano 2014. Então, antes de eu desenvolver a pesquisa, fui dialogando com estudantes que já passaram por lá e já enfrentaram vários desafios dentro da instituição. Sabendo por nós que, estando dentro da instituição do ensino, sempre problemas existem. E eu sempre tenho dito o seguinte: a universidade ou a escola em si é um campo em que o estudante deve mostrar aquilo que é a força, é o seu potencial, porque é dentro da instituição onde somos ensinados, né, a sermos revolucionários, porque nós não terminamos por aqui, angariamos esses conhecimentos para serem aplicados fora. Então, se aqui dentro, né, temos tido esses problemas e não soubemos como solucionar, como é que estaremos preparados para problemas maiores? Então, eu vi o campus dos Malês, os problemas que tivemos, como um espaço fértil para poder estudar os casos, e que se sairmos daqui, né, eu vou sentir que estamos preparados para problemas mais maiores que temos enfrentado dentro do país. Começo a problematizar, no princípio, dentro do meu estudo, o edital de 2019, que foi cancelado, que era voltado para quilombolas, indígenas e assim como para pessoas LGBTQIA+. Esse edital ele foi cancelado e eu
questionei-me no princípio como essa é uma negação à educação, a certas pessoas, entre aspas, né, que são diferenciadas, que não são aceitas dentro da comunidade. Visto que essas pessoas têm enfrentado essas lutas de marginalização, né, por negação dentro da sociedade. Então, dado o momento em que essas pessoas são negadas à educação, como é que elas ficam? Então, lutaram por elas, né, dentro do trabalho, enfatizo isso, criou-se a mobilização até a ida ao Ceará, né, que é a nossa sede, mas chegando lá não tiveram solução, né, daquilo que é o problema. Mas o fato de nós lutarmos e não conseguirmos solução não implica que devemos enfraquecer. Isso é o que deve nos fortalecer ainda mais, né, lutando até conseguirmos aqueles que são os nossos objetivos. Voltando para o caso de 2023, né, que é o problema que culminou ou que levantou o estudo, foi a questão de alimentação, né, que ela não era tão boa. E fora a questão da alimentação, tem vários problemas institucionais, a precarização da própria infraestrutura, o valor, né, do auxílio estudantil, né? Então, esse problema do fechamento, né, do restaurante universitário é o que deu mais repercussão dentro dos problemas. Então, não que os outros problemas não eram relevantes, mas ora vejamos, os estudantes já não têm como se alimentar. Sem se alimentar, você não tem como se manter, pensar para fazer as atividades, escrever e muito mais olhando para nós que somos africanos, que estamos distantes de casa e nem somos todos que os familiares nossos têm condições de poderem nos manter aqui. Né? Então, isso é o que gerou-me esse impacto, né, de querer entender e ver como é que luta-se, quais as estratégias, quais são as táticas, porque se formos já voltarmos para o passado, vamos perceber que a luta dos estudantes não parte hoje, é uma luta que já vem há séculos. Vamos entender que Abdias de Nascimento, Beatriz de Nascimento foram os pioneiros, né, porque tem outros além deles que lutaram pela educação, né? Quando voltamos para a questão das ações afirmativas, vamos ver que a Abdias Nascimento escreve sobre ações afirmativas. Então, nós estamos aqui pelo programa de cotas, né? Que é esse, como tem se dito, que o Brasil ele tem uma dívida com a África. Então, tudo isso eu reuni e eu disse, é algo que diz respeito a nós. Somos nós quem devemos falar a respeito disso, porque se nós não problematizarmos, não procurarmos soluções a respeito a essas questões, corremos o risco da precarização do ensino, da precarização da educação. Por quê? Porque dentro ou de onde nós viemos, já temos essa déficit, ou a educação lá nos países africanos, na maioria das vezes diz-se uma educação pública, mas ela não é pública, entre aspas, pública. Então, nós devemos negar, estamos num lugar onde já tem o diferencial. Então, devemos lutar por aquilo que é nosso, nos pertence e termos voz, né? Porque nós precisamos ter voz e dar voz àquelas pessoas que não têm vozes. Muito bem, até inclusive respondeu algumas questões que já estão, eram para ser colocadas um pouco mais em frente. E depois disso tudo, depois desse enrolo todo, desse envolvimento todo, como é que foi viver dentro desse processo de ocupação no Brasil? Bom, o meu estudo ele vem depois da ocupação, depois das negociações. Então, fui recolhendo todas as informações, né, de todo aquele enrolamento das negociações até que se instalasse uma nova empresa. Então, sabendo por nós que não foi um processo fácil, né, a partir das negociações ou para nos mantermos até o período da instalação de uma nova empresa. Só para contextualizar o que aconteceu, né, durante aquele período da ocupação, por quê? Porque o movimento ele
não era fraco, era um movimento muito forte. Eu parabenizo, né, os estudantes do campus dos Malês, né, pela essa pujança, essa força, né, de resistir. É por isso que se diz Malês resiste, não é à toa, resiste mesmo. Então, tivemos as primeiras negociações onde estabelecia-se um certo valor, mas nós podemos perceber que é um dinheiro que não daria em nada, né? E não dava para todos os estudantes. Como assim? Porque o problema é da instituição, não é de um certo grupo de estudantes. Então, se é que vocês não têm condições de poder abarcar a todos os estudantes, mil vezes nós continuamos com a nossa luta ocupando. Antes da empresa, nós vivíamos ali na instituição de contribuições, né? Bahia Sem Fome trabalhou bastante, né? Deu lá algumas cestas, inclusive que a reitoria também deu cestas, que não vou aqui falar porque é algo polêmico, mas deram lá cestas, entre outras pessoas que se solidarizaram, né, com o problema que assolava a instituição, e dá para perceber que mexeu com o Brasil, porque não foi somente aqui na Bahia. Essa informação tem também na Folha de São Paulo, né? Quem tiver tempo entra lá, vai poder ver que o campus dos Malês, essas lutas, tudo mais. Então, é um problema mesmo que tinha que se dar voz, que tinha que se marcar, dar patente, para que o órgão superior, né, não vacilasse da segunda vez, porque com algo que já deu, né, essa agitação, vamos pensar 2, 3 vezes, né? Se nós voltarmos a repetir, pode-se questionar essa instituição, como é que ela é? Porque eu digo assim que a nossa instituição omite muita coisa que não é vista lá. Então, estão muito atentos que não devem deslizar. Então, vivemos nessa mendigação, né, de ir cozinhar no Dom João, né, onde a dona Joselita, né, nos deu espaço lá, os estudantes iam lá cozinhar, marcava-se lista, vinhamos aí, almoçávamos, jantávamos, ficávamos aí, né, dormíamos aí, até que conseguíssemos uma solução. Então foi por aí 2, 3, 4 encontros, né, até que a gente chegasse numa conclusão onde eles determinaram um valor de 575 para cada estudante, num período de 3 meses. Cumpriu-se um mês, deu-se o valor de 575 para cada estudante. Segundo mês, o valor baixou, foi 300 e pouco, e nem foram todos os estudantes que tiveram o valor. Terceiro mês, foi 150. E isso não deixou felizes os estudantes, porque pareceu que a nossa luta foi em vão, né? Eles não conseguiram cumprir com a palavra. E eu me questiono, onde é que a verba foi? Porque, segundo a gestão, diz que MEC disponibilizou dinheiro para cobrir as despesas dos 3 meses, que era um pagamento de auxílio emergencial antes de se, né, restabelecer o restaurante universitário. Mas não se teve nenhuma explicação coesa referente a essas diferenças dos pagamentos. Os estudantes ficaram revoltados porque ficou assim, lutamos para nada. Praticamente que os resultados não foram tão satisfatórios. Quisemos voltar novamente, né, ao campus para podermos ocupar, mas também entendemos que quem sai prejudicado somos nós. Apesar de, né, estarmos a lutar com aquilo que beneficia a nós, e não olhamos somente para nós que estamos dentro da instituição, assim como para as pessoas que estão por vir, né? Porque essas lutas não são somente nossas, nós devemos preparar os passos para que as pessoas que vêm não passem, né, da mesma situação em que nós passamos. Realmente foi um momento muito importante para os estudantes. Se você se lembra, eu presenciei, eu participei do momento, e realmente houve uma participação engajada, teve até essa questão do movimento estudantil, União dos Estudantes, mas o que me deixou muito impactado mesmo na altura e mesmo depois de ler o trabalho e tal, é a posição ou a ausência de uma posição firme do DSE.
do diretório estudantil. É Eu queria isso. saber como é que você vê isso aqui. Isso ainda é problemático até nos dias atuais, porque esse movimento, acredito que ele não teria surgido se nós tivéssemos representantes, diretório do campus. Mas nós entendemos que no período em que surge o movimento, ou no período em que nós nos deparamos com esses problemas, é no período em que, né, o diretório dos estudantes, né, qual é o termo que eu posso dizer? Havia caducado. Era num período de reeleger, né, novos representantes, mas não se fez aquilo. Então, uma vez que nós estávamos a enfrentar problemas, vimos que não poderíamos esperar, né, que se elegesse novos representantes dos estudantes, razão pela qual que criou-se um movimento. Mas eu ainda critico, por quê? Porque mesmo após, né, o movimento, os estudantes não se manifestaram, né, para poder criarmos um diretório central, né, para que possa responder qualquer demanda que tem dentro da instituição, porque o problema não foi somente a questão do ainda temos vários problemas dentro da instituição, né, que acho que vou passar um pouquinho mais para frente, né. Vamos olhar, a infraestrutura não é nossa, é uma infraestrutura emprestada, e haviam prometido que a nova obra que se iniciou em 2019, que até hoje, 2025, ainda não foi concluída, tinha que ser entregue no dia 25 de janeiro, mas hoje já estamos no mês de julho. Agora diz-se que a universidade está em colapso. Só vamos ter aulas no período de manhã, da tarde, de noite, vai ser um pouquinho desafiador. E os estudantes que trabalham, vai ser um desafio para eles, terão que entrar em negociação com o docente para ver como é que vão poder fazer, porque como é que fazia-se antigamente, as pessoas iam trabalhar de noite e vinham estudar, mas agora já vai ser um desafio por conta do espaço que não se tem. Como é que se justifica? E eu problematizo isso olhando isso porque é uma universidade composta por estudantes negros e uma universidade periférica. Isso pontuo no meu estudo, porque se fosse uma universidade composta por brancos, esses problemas todos não iríamos enfrentar. Mas ninguém se importa com o negro, fazem, desfazem, tudo bem. Mas para nós não está tudo bem, né? Para nós não está tudo bem porque nós queremos um mundo igual, um mundo equilibrado, um mundo inclusivo. Então, nós vamos continuar lutando, né, até que conseguimos alcançar aqueles que são os objetivos por nós almejados. Muito bem, muito bem. Esses problemas da universidade são sérios e eu queria também aqui, eu queria que você, voltando para a ocupação em si, eu queria saber quais estratégias, na ausência do DCE, depois foi criado o movimento de União dos Estudantes dos Malês. Eu quero saber quais estratégias é que esse movimento usou para conseguir engajar os estudantes, porque eu me lembro que os estudantes estavam muito bem engajados, estavam muito dentro de você, e você na verdade aponta isso no trabalho. Os estudantes estavam muito bem engajados. Como é que o movimento estudantil conseguiu engajar os estudantes dessa maneira, já que mesmo o DC tinha caducado na altura, né, como você acabou de afirmar, e não houve eleições para novo DCE, e mesmo não houve ocupação, teve a necessidade de criar o movimento estudantil dos Malês, e mesmo depois da criação do movimento estudantil dos Malês, depois da ocupação, houve ainda a ausência do DCE. Até hoje não há DCE nos Malês. Ainda assim, isso demonstra que o nosso campus em termos estudantis é bem desarticulado, mas durante a ocupação estava bem articulado, bem que. Eu quero saber quais são as estratégias usadas para conseguir essa articulação.
Em primeiro lugar, eu dizer que quando se trata de um problema coletivo, não problema individual, a massa é maior. Aqui não se trata somente de estudante africano, assim como do estudante brasileiro. Somos todos estudantes. Se não tivéssemos nos mobilizado só porque não temos DCE, ficarmos de braços cruzados, quem sai prejudicado? Somos nós. Então, a razão pela qual que a massa foi maior, a percepção de cada estudante foi maior, porque o estudante colocou a mão na consciência. Eu tenho que lutar para que esse problema passe, para eu poder formar-me e sair daqui. Então, quais as estratégias a serem adotadas? No princípio, a diretoria da instituição havia colocado a proposta de dar quentinhas a cada estudante e nós recusamos. E esse foi um dos pontos, né, chave da recusa da distribuição de quentinha para cada estudante. Certo. Conseguimos, né, nos unirmos a esse nível de não aceitarmos as quentinhas, porque eu digo assim, nós não merecemos o mínimo, nós merecemos mais. Então é isso que nós queremos. Então criou-se assembleias, né? Porque aquilo aí foi de dia para noite. Criou-se assembleias, vamos articular, vamos nos mover. O que é que agora vamos fazer? Vamos ocupar. Ocupou-se num período de 15 dias. Era assembleia atrás da assembleia, assembleia atrás da assembleia, porque não faria sentido e a distribuição de quentinha, porque isso determina-se um horário. Então tem estudantes que moram distantes. Como é que você vai conseguir chegar a tempo para poder se alimentar? Como é que vai poder entrar na sala de aula sem que tenha se alimentado? Então, essa recusa eu digo que foi boa, né? Ao ponto de solicitarmos, né, a reitoria para que venha dialogar com estudantes. E isso aconteceu, né? A reitoria aceitou vir conversar com os estudantes e não foi uma conversa fácil, né? Porque não foi da primeira e da segunda que os estudantes concordaram com eles, porque sempre, em momento algum, que quem é superior a nós vai estar do nosso lado, concordar logo da primeira com aquilo que nós queremos. Então sempre terá esse rebate, mas os estudantes foram fortes. Por quê? Porque também soubemos fazer a seleção das pessoas que lá iam nos representar. E esse também é um segundo ponto. A seleção das pessoas que iriam representar os demais estudantes, porque não se vai à deliberação nem com todos os estudantes. Seleciona-se certas pessoas que nos representam e vão lá a deliberações, né, de algumas agendas, né, porque sempre que se tinha assembleia, né, registrávamos o que essas pessoas levariam para lá para poder fazer a negociação, essa articulação toda. Certo. E, boa, isso aqui chega em uma questão. Eu quero saber, aqui você já mencionou, né? Mas os métodos que foram usados na Assembleia, nas reuniões, durante a ocupação, e como é que isso foi tão decisivo para pressionar a administração do campus e a reitoria também? Tudo bem. Ora, vejamos, aquilo aí, a instituição, ela já estava como um palco, que nem sei qual é a denominação eu a dar, porque chegou-se um dia em que os estudantes estavam tão revoltados por falta de posicionamento, e quando não se tem aquilo que é a resposta satisfatória do nosso lado, as táticas mudam, as estratégias elas mudam. A gestão não levava a sério aquilo que era o nosso clamor. Mas eles levaram a sério quando o quê? Quando viram que os estudantes já estão a dormir na universidade. Os estudantes estão a fechar portões.
que nem a diretora da instituição não entre, que nem o professor não entre, que nem o terceirizado não entre. Os estudantes tomaram o espaço, não permitiam a entrada de qualquer pessoa. E ali onde eles perceberam que o problema é sério. Os estudantes começaram a atacar fogo na instituição. Aí onde eles viram que o problema é sério. Nós precisamos agir, nós precisamos colaborar com esses estudantes. Somos nós quem fazemos a universidade existir. Se nós abandonarmos a universidade, o professor fica sem nada, o reitor fica sem nada. Então, eu critico aos docentes, à gestão, por não valorizar o estudante, quem faz a universidade existir. Então, foram essas tensões, né? Essa mediação de força, porque aí já estávamos a nos medir força para vermos quem é forte mais que quem. Então, dado momento em que o estudante tem esse posse de fechar o portão da instituição, que nem diretor não entra, nem professor não entra, então só entrava quem tinha uma agenda mesmo, uma missão tão urgente, entrava e na companhia de algum estudante para poder ver o que é que lá vai fazer, faz aquilo, termina, sai. Então, tá vendo essas medidas severas que os estudantes já haviam tomado? Já era demais. Não nos importávamos com o semestre, já estava passado. Nos importávamos com a qualidade do ensino que está sendo sucateado. Porque nós merecemos o ensino de qualidade. Realmente sim. E não houve apoio da diretoria, ou da diretoria e da reitoria, além daqueles da sugestão das cantinhas e da cesta básica que o reitor mandou, mas houve muito apoio de ONGs, como Bahia Cheia de Fome, acho que tem uma outra ONG que não me lembro aqui. Nossa, não estou conseguindo me lembrar agora, mas sim, eu quero saber como é que foi essa relação, como é que se conseguiu esse apoio, qual foi a estratégia que os estudantes usaram para conseguir tanto apoio. Houve muito apoio de gente de movimentos sociais. Certo. No princípio, a nossa direção não se importava conosco. Não vou deixar aqui de falar, vou falar, né? Trouxeram algumas cestas que não estavam mais em condições. Vê tamanha desconsideração que se tem com o estudante preto dentro dessas instituições. Eram produtos fora de validade. E aí percebe-se que a luta não era somente de africanos, assim também como de brasileiros. Isso que deu mais engajamento. E as pessoas que estavam lá como representantes foram pessoas bem militarizadas, são pessoas que já vinham, né, em frente de outras lutas, então isso deu mais engajamento. E fora os estudantes, né, tem professores que se compadeceram com a situação, né, que já tinham algumas parcerias, que já conheciam, né, algumas instituições que poderiam dar essa ajuda. Então não poderíamos ser tão ingratos a esse nível, né? Tem professores que deram os seus contributos, que não posso aqui mencionar os nomes, que se me permitisse eu poderia mencionar, né, reverenciar, né, esses professores pretos, né, que puderam dar avanço e que estiveram conosco dentro da instituição, porque tem pessoas que estiveram conosco dentro da instituição, estavam lá a cozinharem conosco, estavam lá a procurar saber o que tem, o que não temos, o que deve se fazer. Então é de se agradecer, né, a esses professores que se fizeram parte dessas lutas. E aqui, depois disso tudo, vamos entrar aqui numa nova área. Além da alimentação, o que é que os estudantes mais estavam a reivindicar em termos de dignidade estudantil e tal? Certo. Conforme referenciei no princípio que os problemas da instituição são vastas. Fora a alimentação, que é de má qualidade, a infraestrutura, não temos infraestrutura que pertence aos estudantes do Campo dos Malês. Falta de professores,
né? É um dos casos. Tem estudantes que não formam porque não tem professor X, não tem professor fulano. Então isso acaba comprometendo, né, aquilo que é o aproveitamento também em si do estudante e o tempo. O estudante deve ficar mais tempo aqui porque não tem professor. Fora a falta de professores, merecemos, né? Merecemos ACs que não funcionam com esse calor da Bahia, 40 graus dentro da sala. É também um problema, internet, que oscila bastante. E outro problema que eu problematizo sempre, a questão do auxílio, né? Questão do auxílio que eu levanto muito essa questão e quase que chorava no dia da apresentação, só quem esteve na apresentação vivenciou esse momento eufórico, né? Porque é somente Campos dos Malês olhando na graduação, ou a Unilab em si, Campos dos Malês, assim como a Ceará, olhando para aquilo que são, olhando para a tabela, né, da verba de pagamento de cursos de graduação. Campos dos Malês que recebe 530, mas é sabido por nós que o valor real, né, de graduação são 1.100. Eu digo assim, fora a esse valor, né, dos 530 ou o tempo, essas pessoas que estão na gestão percebem-se a dinâmica das mudanças, né? Porque se formos em questão da instalação ou implementação da Unilab ou do Campus dos Malês, percebe-se que muita coisa mudou de lá para cá, de 2014 para 2024, 2023. E essas pessoas que estão na gestão são pessoas que têm família, pagam as contas. Então, é uma questão humana de se perguntar. Se fosse eu no lugar dos estudantes com os 530, como é que eu iria conseguir sobreviver, né, com os 530? Então, é uma questão essa que precisa ser levada em consideração, né? Não nos acomodarmos, né? Devemos reivindicar que são os nossos direitos. E eu faço crítica porque aí eu não falo somente de movimento, falo de união de movimentos estudantis e a melhoria das políticas de permanência no ensino superior. Entende? Então temos a questão das políticas, hein, dentro do ensino. Então as políticas, elas não bastam serem decretadas, mas que não sejam cumpridas. E também as políticas precisam ser reajustadas de acordo com o tempo. Muito bem. Então, ora vejamos as políticas implementadas no Campos dos Malês, né? Vamos lá, especificamente no Campos dos Malês, 530 para cada estudante, 2014, 2023. Quanta coisa mudou de lá para cá? Então, as políticas, elas precisam de ser ajustadas, precisam de ser revisadas. Mas isso é um erro que tem sentido que, dado o momento em que se criou as políticas, está tudo bem, criamos as políticas, estão aí. Isso não basta. Problematiza-se isso. Então, isso eu acabo de dizer o seguinte: o Campus dos Malês, ou a Unilab, tem sido como porta de entrada. E que se não se pegar a visão, Malês ou a Unilab vai afundar. Vai chegar um dado momento em que não virá nenhum estudante. Problemas atrás dos problemas. Vou passar um pouquinho para frente, né? Porque não vamos olhar somente para o período em que eu escrevo. Isso vai seguindo, né? Mas para frente. Então eu digo que esse é um estudo contínuo. É um estudo contínuo, por quê? Porque mesmo agora estamos no novo problema, estamos num outro colapso, onde já não há acolhimento, já não há auxílio para os estudantes. Então, está a ver a problemática desse estudo que eu levantei, ou que eu desenvolvi, ou que... Percebe? Então, onde nós lutávamos por uma determinada coisa, acaba surgindo mais um outro problema gravíssimo. Muito mais graves. E eu questiono esses problemas que ainda não têm
repercussão, porque ainda não apareceu alguém com coragem de poder falar, mas sempre eu me questiono. Como é que se justifica agora trazer-se narrativa de que é porque o termo de responsabilidade agora deve entrar em vigor? Por que não entrava em vigor no princípio em que assinou-se memorandos dos primeiros estudantes africanos que vieram aqui? É uma questão. E quem responde? Como é que se responde? Então, nós precisamos lutar. Então, tem problemas muito assim sensíveis aqui que eu levanto desde o momento em que recebemos as primeiras notas do corte, as segundas notas, as negociações com o Ministério e tudo mais, com as dívidas que se tinha. Tem muita coisa que não cabe na minha cabeça, que eu não consigo ter a resposta disso. Eu não tenho medo de falar, porque é isso que eu pesquiso. Então, isso vem aumentando mais fúria, né? Como é que posso dizer? Qual é o termo certo? Isso dá-me mais pavor. Por quê? Quando recebemos a notificação do corte do orçamento, né, de 2024, né, que se disse que só tinha o valor que poderia cobrir as despesas até agosto. A nota dizia isso. Então, aí iria se intercalar. Paga-se luz, paga-se água, paga-se terceirizados e por aí vai. Mas depois teve-se essa negociação com o MEC, vimos ali o valor que o MEC disponibilizou. A gestão diz que tinha-se uma dívida de 4 meses, mas nós conseguimos passar aqueles 4 meses. Conseguia-se pagar o que tinha que se pagar, produtos de limpeza, água, luz, energia. Pagou-se o valor que era para a dívida. Foi para onde o valor? Porque em momento algum que a instituição disse que foi fazer dívida em alguma instituição. Aplicou-se aonde o valor? E a outra questão que eu levanto qual é? Após o encontro com o Ministério da Educação, canalizou-se verbas. Mas tem uma nota que diz que o acolhimento só vão poder pagar os 3 meses de 2025.1. 25.2 não vai ter valor do acolhimento e nem o auxílio. Visto que MEC já se responsabilizou e devolveu o valor que havia cortado. Como é que agora se justifica o não ter verba para poder sustentar esses estudantes que estão por vir, que se diz que devem viver na conta deles? Quem me responde? Realmente. Quem me responde? Então, eu digo que esse movimento, ele deve continuar. Ele deve lutar. Porque é problema atrás de problema, problema atrás de problema. E nós não podemos ficarmos felizes com isso, nos acomodarmos, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Então, a luta, ela é contínua. Muito bom, doutor. Muito bom. Depois de verificar todos os problemas e defender aqui claramente que o movimento deve continuar, eu queria que você mencionasse algumas conquistas concretas que o movimento estudantil conseguiu depois da ocupação. Falando das conquistas, a primeira conquista, né, que foi o problema que levantou essa polêmica toda, né, é a reposição do restaurante universitário, né, em que a alimentação veio, né, equilibrar, melhorou. Não digo que está tão 100% maravilhoso, mas melhorou, né? Sim, o fornecimento de alimentação melhorou e essa foi uma das conquistas, né, positiva que dá para se aplaudir, né, o movimento. Vimos também a questão de professores, né? Porque tinha déficit de professores, vimos aí que tem professor substituto.
Então, esse também é um dos avanços, ou uma das conquistas, né, dessas lutas todas. E também o iniciar novamente da obra, né? Porque naquele período da obra ela estava parada e nada se falava referente à obra, mas depois da movimentação, dessa luta de movimento, tocou-se na obra e está ali, embora está a passos lentos, mas está-se a trabalhar. Digo também que é um dos ganhos, né? Do engajamento, né? do movimento. Então, com esses ganhos todos, com esses ganhos poucos, né? Mas há ganhos. Há ganhos. Devemos referir. Você acha que depois disso, os estudantes, como é que eles têm reagido? Eles têm se acomodado com isso? Não é questão de se acomodar. Tem um outro ponto que eu não frisei, mas que é sabido por nós, que aquela pessoa que sempre está em frente, ou assim, de uma forma geral, ativistas sociais, elas sempre sofrem pressão, sempre sofrem perseguições. Porque isso é política. Isso é política. Então, aquela pessoa que sempre está lá em frente, cutucando, superiores sempre estão de olho para essas pessoas. Queremos ver até onde ela vai. Quem é essa pessoa que hoje chega aqui, né? Quer nos tirar as mantas, né? Desse conforto em que nós estamos, porque a verdade é uma e única. Sabemos nós que quem é líder sempre é isso. Então, dado o momento em que você vem levantando esses problemas todos, é claro que o líder não vai ficar assim de braços cruzados, porque sabe que tem muita coisa que vai se descobrir, né, ocultada, omissa, através dessas lutas todas. Então, há essa tendência do silenciamento. Então, o silenciamento é o que faz com que, na maioria das vezes, enfraqueça as lutas. Você vê aquela pessoa que era tão engajada, mas 2 por 3 afastou. Por 2 motivos. Tem quem afasta por se reservar pelo seu bem dele. Tem quem afasta porque é dado alguma coisa na mão. Fecha a mão, vai, fecha a boca. Então, isso é o que enfraquece as lutas, porque você quem recebe, fecha e vai embora. Come hoje, amanhã não tem. E volta, estamos no mesmo lugar, na mesma precarização. Terá valido o quê? Nada. Então, se for em questão de perda de vida, terá pessoas que perderam a vida e é necessário que se honre as memórias dessas pessoas. Mas como honrar as memórias dessas pessoas? É alcançarmos objetivos, né, das quais nós lutávamos por alcançar. Então, independentemente da situação, se te ameaçam. Então, eu digo assim, sendo ativista social que quer mudança, né, no país ou em qualquer seio onde você está, deve estar apto, né, a entregar a sua vida. E isso é o que nos falta, nós jovens, aceitarmos, entregar-se pelo bem-estar da maioria. Pesado já. Foi muito pesado, mas então aqui você fala dos heróis e tal, da necessidade de entregar-se, e há aqueles que saíram por se reservar, mas você no trabalho aponta aqui a questão da presença que vai além do aspecto material, mas sim que haja uma presença simbólica. O que isso significa no contexto do Campus Malês? Tá bem, tudo bem. Então, quando eu falo aí eu falo não é questão de... Vai cortar, né? Vai cortar essa parte, né? Sim, vou cortar.
não consegue lembrar assim, lembrar a Não. palavra exata, a palavra certa para conseguir. Não é questão de não conseguir lembrar a palavra certa, lembro-me, né? Só que eu quero um fio condutor, né, de como fazer essas conexões. Não, é que eu quero entender qual era o contexto aí que eu estava a trazer. Você fala apoio simbólico, assim como apoio material. É isso que você falou aí, né? Mas eu queria usar um termo formal, né? Mais acadêmico, que eu usei aí no trabalho. Mas quando eu falo aí de apoio simbólico, assim como apoio material, né? Apoio simbólico, falo dos valores de verbas do auxílio, né? Esse melhoramento do auxílio desses 530, que isso deve-se ver, deve-se aumentar esse valor, porque ninguém consegue viver com esse valor dos 530, onde eu referencio a questão, né, de se viver é um número muito massivo dentro de uma casa, 7, 8, 10 estudantes para poder cobrir as despesas. Então, imagina esse ambiente, como é que a pessoa vai conseguir se concentrar para poder estudar, né? Ora, outro quer assistir, outro quer escutar a música, outro quer jogar videogame, eu quero estudar. Então, como é que vamos poder nos distribuir, né, dentro desse ambiente, né, para que cada um consiga se sentir confortável e fazer o que quer fazer naquele momento, né? Então, é esse apoio material, simbólico, né, que eu trago dentro do meu trabalho, né? E também referenciar que é necessário que tenhamos um apoio pedagógico, né? Esse acompanhamento dos docentes, porque não basta somente a entrada. Falo aí quando eu falo da permanência, eu digo permanência não é somente entrar. É manter-se dentro da instituição. E como manter-se dentro da instituição? Então, esse leque todo do auxílio de permanência, esse leque do apoio pedagógico, um acompanhamento pelos docentes para verem como é que o estudante articula a matéria, como é que lida, está tendo alguns problemas, né, em arcar algumas matérias. Então, tudo isso é preciso, né? Esse acompanhamento pedagógico. Porque é difícil o estudante ter que lidar com trabalho, escola. E acabamos entendendo que essa pessoa que vai à escola, vai ao trabalho, o foco ou a entrega é muito ínfimo. E acabamos entendendo que aí o estudante só quer o diploma. Porque na instituição não é somente entrar na sala de aula, estudou, fez fichamento, resenha e está pronto. Tem várias atividades, vários eventos que acontecem dentro da instituição. Então o estudante deve fazer parte desse processo todo enquanto estudante. Deve participar em eventos, deve participar em semana universitária. Esse envolvimento é preciso. Mas sem que a instituição não esteja preparada, quando falamos do apoio material, né, que dá esse valor de verba para que o estudante ele não possa estar lá muito preocupado em que é porque tenho que ir trabalhar para eu poder me manter. Não sei se é uma questão que tu me farias, mas eu problematizo, porque não podemos somente olhar para os estudantes africanos, porque essas políticas, a razão pela qual que eu tenho dito que as políticas elas precisam ser ajustadas sempre, precisam ser revisadas. Por quê? Porque se nós olharmos para políticas de permanência estudantil na Unilab, elas estão centralizadas para os estudantes africanos. Embora existam alguns programas que estão voltados para os indígenas e quilombolas, mas a burocracia ela é muito maior. Nem todo estudante, nem brasileiro que consegue o auxílio. Sabido por nós que não são todos os estudantes brasileiros que estudam no campus dos Malejos, ou assim como no Ceará, que são nativos do território.
alguns vêm dos outros estados. As famílias são distantes e a maioria de nós que estamos nessas universidades somos estudantes que saem de uma família de renda baixa. Problematizo isso. Então, olha um estudante que sai de uma família com renda baixa para poder manter-se, pagar aluguel, água, luz, comida, é um desafio. E não é somente esse filho, lá em casa tem outros filhos. Então, para o estudante africano, ele tem garantia do auxílio dos 530, mas nem todo estudante brasileiro tem garantia auxílio. E eu pergunto, por que essa diferença, sendo que todos somos estudantes da mesma instituição? E como é que eles olham para nós? Eles olham para o estudante africano como um privilegiado. E isso cria treta entre nós, estudantes da mesma instituição, onde o tratamento não é o mesmo. Então, as políticas elas precisam ser revisadas, elas precisam serem políticas inclusivas. 530 para africano, 530 para brasileiro. Se lutarmos, conseguirmos o aumento até chegarmos a um valor tabelado dos 1.100 para cada estudante, africano 1.100, brasileiro também 1.100. Seria interessante. Seria interessante, mas isso cabe a nós. Somos nós quem devemos lutar para essas melhorias. E eu digo que nós somos fortes. Nós podemos conseguir isso. Então, essa é uma questão de unirmos as forças e irmos atrás. Aqui, outra questão aqui é também... Tem essa questão aqui na questão da permanência simbólica. Eu queria tocar nesse ponto em que muitos estudantes estão na universidade, mas não se sentem parte da universidade. Não vivem a universidade. Não, é muito raro você encontrar o auditório cheio no evento, é muito raro. Sim. E tem eventos que foram anunciados, sem suma importância, foram anunciados nos grupos com prévia antecedência e também com os professores a liberarem os estudantes para estarem lá, mas os estudantes não estão lá. Certo. A presença é mais simbólica do que física em si. Sim. Eu queria saber se depois da ocupação isso vem mudando e depois da mobilização os estudantes têm conseguido se sentir mais parte da universidade, mais como membro da universidade em si, ou isso nem tanto? Venho acompanhando como referencia-se essa questão também de não tanto envolvimento por parte dos estudantes naquilo que são as atividades institucionais. Essa movimentação mexeu, né? Com o nosso psíquico. Foi um momento que nos deixou a refletirmos. E tem muita gente também que se afastou da instituição. Tem muita gente que após a luta não concluiu o curso. Foi embora. Tem muita gente. Mexeu muito com o nosso psíquico, realmente. Foram embora as pessoas. Tem certas coisas que você já não vê aqui na instituição. Mas não porque concluíram. Não concluíram. E eu me questiono, o que pode ter falhado? Então, aquilo aí foi um momento de tensão, assim para o físico, o psicológico, assim como o espiritual. Porque é algo que não pode se deixar de fora a questão espiritual. Porque ali era um embate, era uma troca de energias, né? Aquele envolvimento todo. Quantas pessoas? Então, isso mexeu com muitos estudantes e que alguns se questionaram, mas por que de me matar tanto? Só vou ali estudar, ir embora. Levar o meu diploma e ir embora. Mas isso parte de onde? Não podemos esquecer, né, de falar dos estudantes que não se fizeram presente, apesar de mais de 50% estando lá. Tem pessoas que enfraqueciam, né, o movimento, né, pessoas que ficavam em casa, né, não davam força, não faziam nada. E são essas pessoas que falavam por aí, né? Então isso
enfraquecia aquelas pessoas que se entregavam, compreende? Isso enfraquecia a luta. Então a pessoa acaba, depois de tanta luta, volta para casa, senta e diz: mas para que me matar? Quando tem pessoa que está a dormir na cama dele, mas não porque está tudo bem, os outros não porque está tudo bem, não está nada bem, mas não se questiona que se eu não lutar, quem lutará por mim? Se ele deixar de lutar, todos nós vamos afundar. Mas tem uns que não entendiam isso ou não entendem isso. Acabo relacionando com alguns compatriotas, né, que dizem: se eu for a voltar, lá o sistema me dizer entra aqui, eu entro, trabalho. Mas nós estamos a lutar contra o sistema. Nós lutamos contra o sistema. Então, no momento em que você aceita que o sistema te corrompa, você não terá feito nada. E olhando para a instituição, porque apesar dos problemas que temos tido ou que temos passado no campus dos Malês ou na Unilab, mas não devemos deixar de não agradecermos a Unilab. Unilab nos criou ou nos tornou seres críticos que nós não éramos. Nós temos uma visão do mundo diferenciado. Então, eu digo assim, nós devemos lutar pela essa instituição. Ainda tem muita coisa por nos dar a Unilab. Com certeza sim. Não só nós, os que vierem depois de nós e tal. Com certeza a Unilab precisa nos dar mais. E nós precisamos também dar de volta. Precisamos. Isso aqui me leva muito a pensar. Depois da articulação, depois de nos unirmos, houve a luta foi muito cansativa, mexeu muito com o nosso psicológico, diminuiu muito a nossa autoestima, mas eu quero saber se a luta também nos ajudou a fortalecer os laços, a representatividade dos estudantes, tanto os africanos, quanto os quilombolas, os indígenas, os internacionais. Tipo, a Unilab nos ajudou a fortalecer também esses laços dos estudantes, não? Essa luta, ela fortaleceu em partes, porque diante daquele momento, aí não havia aquele leque ou discurso de que porque isso aqui é angolano, isso aqui é guinense, isso aqui é moçambicano. Todos estávamos juntos pela única causa. Então, ora vejamos, era o momento de cozinhar, lá estava angolano, estava guinense, estava moçambicano, estava quilombola, todos estávamos lá juntos, né, preparando a comida. Então, foi um momento único, na verdade, que nos deu esse calor que nunca se viveu dentro da instituição, né? Essa partilha, compreende? Então, foi um momento único em que nos uniu, né? Em questão também de ouvir a opinião do outro. Então, esse foi um momento único em que deu esse conforto, né? De nos sentirmos confortados e entendermos, na verdade, que somos irmãos, independentemente das nossas diferenças. Então, não digo que a luta ela foi boa, mas ela trouxe, né, esse momento de reflexão, esse momento de reconciliação, né? Porque aquele foi o momento de nos reconciliarmos e entendermos que estamos aqui por uma justa causa, estamos aqui por uma luta, independentemente das diferenças que nos compõem, nós somos seres humanos, né? Não importa a cor. É isso. Tá certo. Então, com certeza, nós, enquanto estudantes, conseguimos aprender isso, tanto no processo de luta quanto de negociação. E também conseguimos, de alguma forma, melhorar algumas condições da nossa universidade, que não estavam muito boas. E eu quero saber da tua parte, ainda falta muito para melhorar no processo de permanência, você já falou isso aqui, que falta alguns pontos para melhorar, mas quais são os pontos que você gostaria de melhorar se dependesse de si?
Ainda falta muita coisa, na verdade, a ser melhorada dentro da instituição. Conforme referenciei lá atrás, não posso ser assim redundante, porque assim... Quais são os pontos que você indicaria? 3 pontos que você indicaria para melhorar? A melhoria. Em primeiro, vamos falar em questão do auxílio, que não compensa. Esse é um dos pontos que deve ser verificado aí com maior urgência. E a infraestrutura, né? Infraestrutura é um dos pontos. Por quê? Porque a infraestrutura ela limita o número de cursos dentro da instituição, o que faz com que muitos entram e saem porque não se encontram dentro do campus, né? Não se enquadram dentro daqueles que são os cursos que são ofertados. Muito mais cá no campus dos Malês, na Bahia. Então, se tivéssemos uma infraestrutura adequada, né? Mais extenso, e o aumento também de cursos é um dos pontos esse, e daria mais ênfase, né? Esse crescimento do campus dos Malês. Então, a questão de infraestrutura. E outra coisa é a questão da integralização, né? A questão da integralização, porque isso nos falta bastante, né? Nós somos a matéria-prima, né? Nós africanos. Então, precisamos sermos tratados mesmo com a maior delicadeza, porque somos uma joia preciosa. Então, o estudante deve se sentir parte, né, da instituição, não sentir um sufoco de querer sair com maior rapidez, porque o que tem acontecido, porque na verdade você não conseguir ter aquilo que você queria dentro da instituição e o acolhimento também sim dentro da instituição, porque é uma universidade preta, né, e antirracista entre aspas, mas com bando de professores racistas. Sim, isso deve se falar, é um fato em que se você quer se dar bem, deve fazer parte de grupinhos, né? Ser puxa-saco, e é algo que é muito errado, mas nós vimos muitos dos colegas nossos que são puxa-sacos, e aí você vai ver também a questão da distribuição dessas bolsas que existem dos 700, que só se lança o edital só para o inglês ver, mas já tem quem é indicado para ocupar a bolsa, mas não porque essa pessoa é competente para poder lá estar. Então são coisas que devem ser problematizadas e nós devemos limar isso. Então, quando você andar atrás desses professores puxar saco dele, você acaba, né, fazendo parte também para se favorecer daqueles que... Então, é uma das coisas que deve ser observada. Então, vamos oferecer às pessoas por competência aquilo que, né, eles merecem. Tendo em conta esses todos os problemas e a falta de integração, eu queria aqui que você, para terminar já, para fechar agora, essa é a última questão, eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem para os estudantes que querem lutar, mas ainda sentem certo desânimo, certo medo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles e dizendo quais são os passos que nós devemos fazer para conseguirmos melhorar essa questão toda aqui na nossa universidade. Certo. Palavras de desfecho, né? Chamar a consciência ao estudante, porque precisamos chamar a consciência ao estudante, porque estudar não é somente entrar no campus, carregar série de conceitos, algo que é errado. Eu critico que não basta somente ter o domínio de conceitos, o decoro das teorias, mas sem que na prática isso não se notar, porque todo o conhecimento que nós levamos daqui, de certo modo, deve ser usado, mas de que maneira? Ação. Paulo Freire, né, fala da prática social. Então, prática social, quando falamos de prática social, estamos a falar dessa questão de prática e ação.
né? Então, teoria, né? E a prática social. Teoria e a prática. Então, essas coisas, esses dois termos, eles devem estarem sempre ligados, andam sempre juntos. Então, não devemos carregar a teoria, mas sem sabermos como agirmos. Então, universidade é um campo fértil de nós construirmos, né? Porque, sabido por nós, não olhando somente para estudantes africanos, assim também como os estudantes brasileiros, mas falando dos estudantes africanos, que quando saímos dos nossos países, vendo os problemas que lá nos assolam, né? Má governação, a educação é precária, a saúde, transporte. Então, é série de coisas que nos atravessam. Então, tem pessoas que esperam por nós. Razão pela qual eu digo que a Unilab, né, é uma universidade que nós devemos lutar bastante por ela, porque tem muita coisa por nos dar. A forma de olharmos para o mundo, nós que estamos cá, já é bem diferente, já temos voz, já temos a capacidade crítica, analítica, graças à Unilab. Temos conhecimentos de próprio continente nosso, assim como dos nossos países, que são conhecimentos ocultos que não foram passados a nós, e ficamos surpresos quando estamos aqui na Unilab e que se questiona, como assim? Isso aqui faz parte? Sim, faz parte, mas isso foi omisso. Então, as lutas, elas sempre vão prevalecer, então devemos estarmos preparados, fortes e indo à frente, né? Buscando, lutando pelos nossos direitos, né? Porque o que é nosso, né? Deve nos dar, não tem como. Então devemos saber que aquilo que é nosso por direito nós devemos lutar, porque ninguém virá aqui nos dar pela bandeja, dizer que está aqui, não. Então é preciso que a gente lute contra o sistema, porque o problema é o sistema. Realmente. Dr. Mausi, muito obrigado por compartilhar com a gente essa experiência de resistência, luta, construção coletiva, estudantil no campus, nos mostrar que estar na universidade não é só estudar, não é só estar em sala de aula, mas essa construção, essa prática social diária. E você que está ouvindo, se acredita no que ouve, se acredita na educação, precisa ser acessível e digna, compartilhe esse episódio e nós, África na Bancada, voltamos a próxima semana ou a próxima com mais episódios do nosso podcast. Até. Muito obrigado.